Olá, gente, bem-vindos ao canal Educação Financeira 360. Me chamo Omar Rached. No vídeo de hoje nós vamos discutir o reconhecimento de despesas com estoques e as suas diferentes metodologias. Então, sendo elas identificação específica do estoque, FIFO, também conhecido como First In, First Out, LIFO, que seria o Last In, First Out, e o custo médio ponderado. Bom, antes da gente entrar em detalhe desses quatro principais tipos de reconhecimento de despesa com estoque, é bom a gente esclarecer por que as empresas têm diferentes métodos para o reconhecimento de estoque. De modo geral, a gente tem dois principais motivos, sendo o primeiro normas, então a legislação vigente contábil naquele país. Por exemplo, quando a gente fala do LIFO, o método Last In First Out, ele não pode ser utilizado de acordo com as normas contábeis da IFRS. E além dessa parte um pouco mais regulatória e contábil, a gente também tem fatores estratégicos, pela qual a empresa pode decidir ou não um método de reconhecimento de despesa com estoque. Então, quando a gente até pensa em um cenário inflacionário, o LIFO, que é esse Last In First Out, pode terminar se tornando interessante, porque a despesa ela se tornaria maior e no fim das contas a nossa linha sujeita à tributação ela fica menor e, portanto, a empresa deveria menos impostos. Isso aí já é uma discussão um pouco mais técnica, mas apenas dando um exemplo de que também existem motivos estratégicos por detrás da escolha do método de reconhecimento de despesa com estoque. Bom, agora vamos falar um pouquinho desses quatro métodos, começando pela identificação específica do estoque. O racional desse método é que cada item do estoque é individualmente reconhecido. A gente pode citar como exemplo uma revendedora de carros. Então, nós temos diferentes modelos de carro, seja pela cor, a quilometragem que o carro já foi rodado, o ano, o modelo, dentre outros fatores. E a venda de cada um dos veículos é diretamente atribuída também à despesa que a gente teve, né, para adquirir esse veículo. A gente traz aqui um exemplo ilustrativo, na qual a gente pode imaginar dentro do tempo diferentes compras de estoque, sendo elas 20, 30, 40 e 50. No entanto, a gente apenas vendeu aqueles itens que nos custaram R$ 20 e R$ 40. Portanto, quando a gente vê na nossa DRE a despesa da venda desses dois itens, ela seria 60, que nada mais é do que a soma dos R$ 20 com os R$ 40. Agora vamos falar sobre o FIFO, conhecido em inglês como First In, First Out. Nele, os estoques comprados antes são vendidos primeiramente. Então, a gente segue a ordem cronológica da compra para o reconhecimento da despesa na DRE. Então, supondo agora que temos itens semelhantes, então podemos aqui imaginar, por exemplo, a gente, enfim, pode ter uma cafeteria, isso daqui são sacos de café que a gente compra. Então a gente tem um que comprou por 20, passou um tempinho 30, 40 e 50. E no período analisado eu utilizei apenas duas sacas desse café. Qual seria o preço que eu deveria colocar na minha DRE para justificar a utilização dessas duas sacas de café? Dado que a gente está falando do FIFO, que é o First In, First Out, os estoques que foram comprados primeiro, ou seja, o 20 e o 30, serão utilizados na minha DRE, totalizando, portanto, 20 mais 30, um custo de estoque de 50. É importante também a gente ressaltar que, se por um lado eu estou reconhecendo esse gasto de R$ 50 na minha DRE, por outro, o estoque de 40 e 50 ainda estão reportados no meu balanço patrimonial, tá? Então eles seriam descontados futuramente em DREs futuras quando nós utilizássemos esses estoques. Bom, quando a gente fala do LIFO, é a lógica inversa do FIFO. Então ele é conhecido como Last In, First Out, na qual os estoques comprados por último são aqueles que são vendidos primeiramente. Eu gosto de utilizar aqui a analogia da loja de tapete. Então imagina que a gente tem uma loja de vários tapetes iguais e, enfim, a pessoa comprou vários tapetes e ela foi empilhando os tapetes. Se um cliente for na loja para comprar um tapete, ele não vai lá pegar o tapete que está tocando no chão.
Ele vai pegar logo aquele primeiro tapete que está no topo dos tapetes empilhados. Então ele pegaria o último tapete que foi adicionado ao estoque, digamos assim. Seguindo essa lógica, caso a gente venda 2 itens, reconheceríamos a despesa de 40 e de 50 na minha DRE, totalizando um custo de estoque total no período de R$ 90. Por fim, a gente também tem a situação na qual utilizamos o custo médio ponderado do meu estoque, que nada mais é que a média ponderada entre todo o estoque que eu tenho. Considerando então aqui a mesma ordem cronológica de compra que mostramos anteriormente, de 20, 30, 40 e 50, eu posso falar que a minha média, considerando que cada um deles tem um fator de 1, então uma unidade, a média seria de R$ 35. Quando eu vendo 2 itens no período, eu não vou necessariamente usar o 20, o 30, o 40 ou 50, mas sim os R$ 35 dessa média multiplicados pelos 2 itens vendidos no período, tendo, portanto, um custo de 70, 35 vezes 2, que seriam esses 2 itens que foram vendidos no período. Bom, gente, em termos de reconhecimento de despesa com estoque é isso. Se vocês tiverem quaisquer dúvidas, por favor, deixem nos comentários e até a próxima. Forte abraço.